Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast do programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD. Hoje nós estamos começando esse projeto aqui, é um prazer muito grande ter você aí do outro lado, para a gente conhecer um pouco mais dos projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos aqui na Faculdade de Direito e Relações Internacionais e também, claro, conhecer as histórias por trás dos projetos, as pessoas, quem são os nossos pesquisadores. Eu sou o Rony Cruz, sou acadêmico do programa de mestrado e tenho o prazer de acompanhá-lo nessa estreia para a gente fazer esse mergulho nesse mundo acadêmico. E a nossa primeira convidada de hoje é uma figura ilustre do nosso programa aqui de pós-graduação, Júlia Stefanello Pires. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Aliás, você, Grécia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rony, é um prazer estar aqui. Bom, como você disse, né, eu sou egressa do programa, não apenas do programa, mas eu fiz a minha graduação aqui na UFGD, fiz o meu mestrado aqui, também lecionei aqui, né, durante um período, então eu tenho um carinho muito grande, né, por essa universidade, pelos professores, servidores terceirizados, pelos alunos, então para mim é um prazer imenso estar aqui. Bacana, e ela tem um currículo notável. Vou descrever aqui para você que está nos acompanhando. Como eu disse, a Júlia é egressa do nosso mestrado, ela é doutora em Direito Socioambiental pela PUC Paraná e em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela FAU Erlanger, Nuremberg, correto? Isso. Gente. Além disso, ela é mestre em Fronteiras e Direitos Humanos e graduada em Direito pela UFGD, especialista e consultora em empresas de direitos humanos e sustentabilidade, professora universitária e membro da Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná e da Business and Human Rights Scholars Association. Pois é, e ela é a nossa primeira entrevistada aqui do nosso podcast. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Obrigada, estou bem animada aí para nossa conversa e espero principalmente, né, que seja a primeira de muitas que inspirem os alunos que estão atualmente e que tenham interesse aí no programa. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, você já deve ter notado aqui sobre a mesa o livro Impactos Climáticos e Direitos Humanos, a Responsabilidade das Empresas, que inclusive é o novo livro da Júlia, que traz um tema extremamente relevante e urgente. Para a gente começar, eu gostaria, Júlia, que você desse um panorama sobre essa sua obra, que é fruto justamente dessa sua trilha acadêmica, né? Isso, essa obra, ela é fruto da minha tese, né? Eu defendi a minha tese ano passado, em julho do ano passado, e aí depois disso, né, por recomendação da banca, em conversa com com os meus orientadores, né, com a minha orientadora do Brasil, meu orientador da Alemanha, houve essa indicação, né, de que eu transformasse em um livro, principalmente pelo alcance. Então, para que outras pessoas do mundo jurídico e não necessariamente apenas do mundo acadêmico tivessem acesso a essa produção, né? Então, eu passei aí, depois da minha tese, eu passei um tempo revisando, atualizando, né? A gente vai encontrando, mesmo depois de muita revisão, a gente encontra uns errinhos ali de digitação, a gente corrige, atualiza, né? Porque é um tema muito dinâmico, é um tema muito atual. Então, ele está sempre em constante evolução. Eu sempre falo que esse trabalho também ele é um ponto de partida, né? Ele não é um ponto de chegada. E aí veio essa oportunidade, junto com a editora Lumen Juris, de publicar esse livro. E aí, um ponto muito importante para mim foi que ele fosse publicado na semana do Fórum Regional sobre Empresas e Direitos Humanos que a gente teve em São Paulo esse ano. Então, anualmente, né, a ONU ela realiza fóruns regionais e um fórum global em Genebra sobre a temática de empresas e direitos humanos, visando coletar as perspectivas da academia, dos detentores de direito, dos profissionais e das empresas e levar para um debate de uma discussão de um tratado sobre empresas e direitos humanos, né, para determinar aí, em um âmbito de tratado, qual seria a responsabilidade das empresas em relação aos direitos humanos. Então, eu tive a oportunidade de lançar na Semana do Fórum, lá em São Paulo. Isso foi muito importante, né? Mudanças climáticas foi um dos temas principais, né, que foram discutidos.
Então, essa é a pequena trajetória, né, em resumo, até que a gente chegue aqui. É um livro, quando a gente olha assim, né, mas tem muita história por trás, e foi uma trajetória de muito trabalho, mas também muito prazerosa, né, para a gente chegar aqui. Muito bem, inclusive lançado também aqui na nossa Faculdade de Direito e Relações Internacionais, a FADIR da UFGD. E eu preciso perguntar, afinal, né, aliás, você trouxe um panorama também um pouco da sua experiência acadêmica, falou um pouco da Europa, né, a sua experiência lá fora, mas eu gostaria de começar perguntando, até para que quem está nos acompanhando possa entender também, afinal, qual é a responsabilidade das empresas, né, nessa interseção entre direitos humanos e também impactos climáticos? Olha, a gente fala que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, na verdade, é um tema que vem sendo discutido há muitas décadas no âmbito internacional, né? A gente tem vários nomes para isso. Então, muita gente já ter ouvido de ESG, até a temática de diversidade e inclusão, direitos trabalhistas, né? Então, a gente tem diversas áreas que falam sobre qual é essa relação das empresas com os direitos humanos, né? E aí a gente tem, num cenário internacional, o aprofundamento desse debate de qual seria o papel das corporações, principalmente das multinacionais, né, das transnacionais, que são essas empresas que estão localizadas em mais de um país. Normalmente são empresas que têm a sede no norte global e realizam atividades de produção no sul global, né? E essa discussão culminou em 2010. A gente teve um relatório produzido pelo John Ruggie, né, liderado, na verdade, pelo John Ruggie, sobre essa responsabilidade das empresas, e esse relatório ele resultou em 2011 nos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Então é um documento da ONU. Ele foi adotado pela Assembleia Geral da ONU e ele guia, né, ele norteia as atividades, o estudo, a aplicação de empresas de direitos humanos. Obviamente, princípios, né, são princípios voluntários, né, eles são seguidos e são implementados por meio de compromissos públicos, de acordos, né, então a gente tem uma trilha aí para implementação dos países realizarem planos nacionais de ação e até mesmo legislações específicas, né, para que as empresas implementem essa responsabilidade. E o que esses princípios falam em relação a essa responsabilidade? Eles se baseiam em 3 pilares. Então, o primeiro pilar, ele é o dever do Estado de proteger os direitos humanos. Então, o Estado, ele tem um dever, né, por meio de leis, de normas, de portarias, e principalmente de fiscalização, de garantir que os direitos humanos estão sendo protegidos. O segundo pilar, ele fala da responsabilidade das empresas. Então, as empresas, veja bem, não é um dever, é uma responsabilidade. As empresas têm uma responsabilidade de respeitar os direitos humanos. E como que ela vai garantir esse respeito? Ela vai implementar um processo de devida diligência de direitos humanos. Então, nesse processo, ela vai primeiro identificar os riscos, né, os impactos prováveis. Ela vai implementar medidas para minimizar esses riscos, esses impactos, neutralizar esses impactos, né? Porque a gente fala que qualquer impacto aos direitos humanos não pode ser admitido. Então, ela vai implementar medidas dentro dos seus processos de fiscalização, né, de produção, medidas para que esses impactos sejam zerados, né, sejam mitigados. Ela vai monitorar essas medidas, então ela vai garantir, por meio de uma avaliação contínua, e essa avaliação tem que escutar os detentores de direito, né, para garantir que aquele respeito está sendo efetivado, e ela vai reportar com transparência externamente como que ela está lidando com aquilo, né? Então, eu identifico, por exemplo, que existe um risco de contaminação de águas, eu implemento medidas para mitigar esse risco, né? Enfim, seja por meio de não jogar efluentes ou tratar esses efluentes devidamente. Eu monitoro essas medidas, né, seja questionando tanto por meios técnicos, quanto em conversa com as comunidades para entender se a qualidade da água continua a mesma, né? E, por fim, eu reporto externamente como que eu tenho avançado com essas medidas. E aí o terceiro pilar aqui, né, para não me prolongar muito, ele fala sobre a reparação.
Então, uma vez identificado violações, né, uma vez que esses impactos se concretizem, tanto o Estado quanto empresas devem atuar em conjunto para que as vítimas elas tenham seus direitos restaurados, né? Então, esses são os 3 pilares e é o que a gente fala quando a gente fala sobre as empresas e direitos humanos. A gente está falando que esse é o caminho para que a gente tenha uma efetiva proteção dos direitos humanos nas atividades empresariais. É interessante, Júlia, porque quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente está acostumado a pensar no papel do Estado, das comunidades, né? E você traz nessa discussão, portanto, o papel das empresas. Mas eu fico imaginando também, por ser um tema muito amplo, como é que foi o recorte disso, até para quem está nos acompanhando, né? Para quem está trilhando aí o caminho do mestrado, ou até mesmo no doutorado, como é que foi esse recorte para você? Como foi a definição? De que ponto você partiu e fala, não, aqui vai ser o meu ponto de pesquisa? Olha, não é simples, né? Vamos dar uma resumida aqui, mas aqui foram, acho que quase 2 anos trabalhando no projeto. Então, a escrita mesmo, ela vem depois, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é um bom projeto desenhado. E como que a gente consegue desenhar um bom projeto? Estudando, lendo, debatendo. Então, a gente fala sobre a avaliação dos pares é muito importante. A gente fala muito de avaliação dos pares quando a gente está olhando para a publicação. E é um passo muito importante, né? Mas a gente pode ter uma avaliação dos pares antes da publicação. Então, a troca com o orientador, a troca com colegas de mestrado, doutorado, participar de grupos de pesquisa, submeter partes do seu trabalho, partes do seu projeto para eventos, para revistas, né? Então, para ter esses feedbacks, foi muito importante. Até a qualificação da minha tese, que foi na PUC, acontece mais ou menos na metade do programa, o meu projeto ainda tinha algumas lacunas, assim, né? Então, na qualificação, que foi o processo de revisão de pares, muitas coisas foram se esclarecendo. Inclusive, eu mandei um livro para uma professora que esteve na minha qualificação, mas não pôde estar na banca, porque ela trouxe ali insights e aí a gente vai coletando, né? Obviamente com um filtro. Algumas observações, elas não cabem na nossa pesquisa, outras cabem, né? Então, a gente tem que dominar, de fato, aquele assunto. Como que foi esse processo? Eu comecei pelos casos. Então, aqui eu faço uma análise de casos, tanto nacionais quanto internacionais, em que se debate essa responsabilidade no âmbito jurídico, né? Então, é uma tese que olha para a responsabilidade jurídica. E aqui eu faço uma observação que eu não fiz antes. Quando a gente fala dos princípios orientadores da responsabilidade das empresas, não é necessariamente uma responsabilidade jurídica, né? É uma responsibility. O John Ruggie, ele era um cientista político, então é uma responsabilidade político-social, né? Então, cientista político-social, então não é uma responsabilidade essencialmente jurídica. Até a gente está falando de um documento de princípios, né? E aí, quando a gente fala aqui da responsabilidade das empresas, este foi o primeiro grande obstáculo. Porque muito do material que eu usei é em inglês, né? Então, a minha tese ela foi construída em inglês também para apresentar para a Universidade Alemã. Muito do material em inglês, ele tem muito bem definido o que é responsabilidade, a responsibility, a liability, a accountability. Então, você tem várias palavras que em português e outras línguas latinas se traduzem em responsabilidade, né? Quando eu estou falando de uma responsabilidade de cuidar, quando eu estou falando de uma responsabilidade de reparar, juridicamente, elas são responsabilidades diferentes. Então, aqui, primeiro ponto, como que eu vou trazer isso de uma maneira separada, né? Então, eu falo sobre a responsabilidade num sentido prévio, né, de mitigação, que ela se conecta muito com o direito ambiental, que é um dever um princípio da precaução, né? Um dever de proteção. E aí eu tenho a responsabilização para o momento em que aquele dano já se concretizou. Então, são 2 momentos diferentes em que a gente tem que olhar juridicamente para qual seria essa responsabilidade da empresa. E aí, isso, muita discussão, muito debate. Quanto mais a gente se aprofunda, mais as coisas vão ficando claras, né? E aí, esses pontos, essas lacunas, elas foram ficando menos turvas, né?
E aí teve uma viagem que eu fiz para a Dinamarca e eu fui consultar uma biblioteca de um Instituto Internacional de Direitos Humanos, não Instituto Dinamarquês. E aí eu tava nessa dificuldade, tá? Eu entendi que a responsibility e a liability são diferentes, mas como que eu vou trazer isso na minha obra? Como que eu vou definir isso? E aí eu, enfim, né, lendo vários livros, fiquei assim uns 4 dias engolindo, né, obras, e aí eu vi uma autora que ela falava isso. Ela, na introdução dela, ela falava, olha, primeiramente, precisamos definir a palavra responsabilidade, porque enquanto no inglês, e fez todo esse raciocínio. E aí ela definiu, eu não uso a mesma definição dela, porque ela trabalha num ordenamento internacional, aqui eu trago mais um ordenamento nacional dessa análise, mas assim, ficou muito claro para mim o que eu deveria trabalhar ali, né? Então, não é um trabalho simples, mas não é um trabalho difícil, porque não tem segredo. É estudo, debate, discussão, escrever e testar. A gente não tem que esperar estar perfeito o nosso trabalho para a gente colocar para uma avaliação. Porque às vezes a gente vai avançar num ponto que nem a gente está vendo, sabe? É do processo essa lapidação. Né? Isso, e eu falo muito que na academia a gente tem que estar despido de egos, embora existam muitos egos na academia. Mas quando você me manda o seu trabalho e eu falo assim, olha, essa parte que você escreveu aqui não faz muito sentido, porque você está misturando conceitos, nananã, você não pode levar isso para um lado pessoal como se fosse uma crítica à sua pessoa, ao seu trabalho. Não, é uma orientação, sabe? Para que a pessoa ela traga outras perspectivas. E aí cabe a você também filtrar. Às vezes as pessoas fazem comentários que a gente fala assim, não, olha, mas você está olhando por uma perspectiva, eu estou partindo de outra, né? Mas é uma construção. A academia não precisa ser solitária, né? E você construir em conjunto e ouvir outras pessoas e estudar e ter esses diferentes olhares, ela só acrescenta para onde a gente está caminhando. Bacana, muito bem. E prestando atenção no que ela estava falando, vocês devem ter percebido também, não sei, que ela falava sobre a Europa. Que esse seu doutorado, parte dele foi feito na Europa, né? Sim. Pra gente. Eu comecei a fazer meu doutorado na PUC Paraná, né, em Curitiba. E aí o meu objetivo, o meu grande objetivo era fazer um doutorado sanduíche. E aí depois, acho que no meu... eu vou até explicar bem detalhadamente esse processo, porque eu acho que eu vi um monstro de 7 cabeças quando eu entrei no doutorado, e na verdade não é um processo... não é um processo impossível, né? Então, novamente, é difícil, mas não é impossível. Então, a partir do meu primeiro ano, né, quando eu já tinha lá o meu projeto, que eu já estava encaminhando para a qualificação, primeiro ano e meio, eu comecei a entrar todos os dias no site da CAPES. Então, você tem CAPES editais, e comecei a buscar editais de bolsas, porque não existe apenas uma bolsa para o doutorado sanduíche. Existem várias, existem bolsas com governos, que são parcerias com governos, existem bolsas para pesquisar temas específicos. Você pode também pesquisar bolsas. Eu quero ir para uma universidade na Espanha. Existem bolsas específicas do governo espanhol para conceder, né, para a pessoa estudar uma parte do seu doutorado, mestrado fora. E aí mas eu olhava muito no site da CAPES. Eu apliquei para várias bolsas. Eu apliquei para umas 4 bolsas de doutorado sanduíche. Enfim, né? Vai, aí envia, volta, arruma. A gente também não pode ter medo do não, né? E aí existe a bolsa também, o PSDE, que é o programa tradicionalzão, né? Que eu digo da CAPES. Que todos os programas de doutorado com a nota, acho que CAPES 5 para cima, eles têm direito a uma bolsa. Todos os programas, de todos os cursos, né? Então, todos os programas do Brasil, eles têm direito a uma bolsa. E aí, quem faz a seleção é a universidade. Lá vai eu aplicar para mais uma bolsa. E a minha orientadora, ela já tinha um projeto junto com esse orientador da Alemanha, e ele trabalhava com empresas de direitos humanos, ele tinha um programa específico na área, então eu achei que seria muito interessante aplicar com ele. E aí eu fiz o projeto, conversei com ele, fizemos uma conversa, ele aceitou, gostou do meu projeto, apliquei e fui contemplada. E aí eu fiquei 6 meses lá,
Aliás, 6 meses não, fiquei 10 meses na Alemanha. E a princípio seria um sanduíche. Durante essa construção, foi se fortalecendo uma parceria entre as duas universidades, que culminaram num projeto com bolsa da CAPES do governo alemão. E aí, com isso, outros alunos também foram, né? Então, outros orientandos da minha orientadora também foram para a Alemanha. E a gente conseguiu fechar uma parceria de cotutela, né, para que todos os acadêmicos que tivessem feito parte desse programa pudessem, né, passar pelo processo de dupla titulação. Então, a Universidade Alemã ela ia avaliar o trabalho, a gente teve que entregar trabalho em português e em inglês. A Universidade Alemã, cada universidade avaliou independentemente, né? Então, se a PUC aprovasse e a Universidade Alemã não aprovasse, a gente teria o diploma da PUC de qualquer maneira. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, fui aprovada nos processos das duas universidades, que resultou numa dupla titulação. Mas foi uma mistura, assim, de muito trabalho, de um esforço coletivo também, de estar num grupo, né, que fez ali uma parceria institucional, e também está aberta, né? Porque no meio do caminho vão surgindo outras demandas quando a gente se propõe, né? Almeja algo maior. Então foi muito interessante, muito trabalhoso, muito desafiador, mas enfim, para mim valeu, a recompensa foi maravilhosa na minha vida. Muito bem, agora, Júlia, a gente segue fazendo esse caminho inverso, a gente veio falando, né, do seu livro, que é fruto da sua tese, e falamos também sobre essa experiência na Europa. A gente fala especificamente da sua experiência aqui no nosso programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos. Como é que foi a sua experiência aqui? Você pesquisava esse tema ou era um outro tema? Como foi essa conexão com essa nova realidade e fez alguma diferença? Olha, eu entrei logo depois da faculdade, eu entrei no mestrado, eu fui da segunda turma do mestrado. Então, na época, eu tinha um pensamento, que inclusive eu gostaria que a gente desfizesse um pouco da academia. Até eu entrar no doutorado, eu tinha um pensamento de que a gente precisava de bagagem para entrar na academia, né? Então, não, eu preciso estudar muito. E o mestrado e o doutorado, ele é justamente a formação do pesquisador, né? Então, a gente não precisa entrar pronto, a gente vai ficar pronto no caminho, né? E aí, quando eu entrei no mestrado, eu era da segunda turma, e eu pesquisava sobre migração e direitos humanos. Então, eu sempre trabalhei com direitos humanos. O meu trabalho de mestrado foi sobre trabalho, direitos humanos e a integração de pessoas migrantes. E aí foi um processo também muito bom, muito desafiador, porque a gente aprende do zero, né? Metodologia, como produzir, como publicar. E o programa também, ele era muito novo, né? Então, o próprio programa estava se descobrindo, determinando quais eram as regras, quais eram os caminhos, né? Então, foi muita parceria também entre alunos e professores. Mas foi muito gratificante. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu passei num processo seletivo aqui na UFGD para professor substituto, e eu tive muito incentivo dos colegas para que eu fizesse um doutorado e eventualmente retornasse. E esse era um plano inicial, vou falar para você. Mas acabou que outras portas foram se abrindo e minha vida acabou indo para outro caminho, né? Mas quando eu fui fazendo o doutorado, eu tive muito apoio de professores aqui da universidade, do próprio mestrado, que ajudaram, corrigiram o projeto, deram dicas, enviaram editais, né? Então foi muito, muito importante para mim. Inclusive, meu próprio orientador, o professor César, que hoje acho que ele está na UFMS, né? Ele não está mais aqui no programa, mas ele também foi uma pessoa essencial. O meu tema não era especificamente sobre empresas de direitos humanos, era um tema em direitos humanos e direito migratório. Não é um tema completamente separado, até porque quando a gente fala de empresas e direitos humanos, nós estamos falando de todos os direitos humanos, né? Então, quais são os direitos? O que a empresa precisa respeitar? A gente fala que, minimamente, a Carta Magna, né, de Direitos Humanos e os princípios fundamentais da OIT, né? Então, a gente estabelece ali como um patamar básico. Então, são basicamente ali, né,
todos os direitos humanos, mas, obviamente, traz uma abordagem um pouco diferente, né? Porque aqui a gente olha, no meu mestrado eu olhava muito mais para a atuação do Estado e do direito como um caminho de integração, e aqui eu olho muito mais para o papel da empresa, né? Então a gente chama as empresas para a mesa, sai um pouco de atores passivos para atores ativos na proteção dos direitos humanos. Tudo bem. Bom, eu preciso perguntar para você também, até aproveitando essa sua aula que você nos traz aqui, sobre, na verdade, um pedido de conselho mesmo para quem está acompanhando a gente. Muitas vezes fala, nossa, mas esse tema é interessante, eu gostaria de pesquisar também, algo nesse sentido. Qual é o seu conselho para quem está começando agora, além de conhecer o seu livro e ler e aprender um pouco mais sobre o assunto? Olha, a gente tem muito material, como eu disse. Esse tema, ele é muito amplo, então você consegue falar sobre empresas e direitos humanos numa questão migratória, você consegue falar sobre inclusão, diversidade, racismo e o papel das empresas, você consegue falar sobre questões trabalhistas numa perspectiva de direitos humanos e não apenas direitos trabalhistas, né? Então, não é um tema que limita, você consegue falar sobre direito penal e a responsabilidade penal das empresas, então, direito regional, direito nacional, as cortes regionais trabalham muito, têm trabalhado muito a temática, temos muitos casos emblemáticos envolvendo empresas de direitos humanos, as cortes nacionais também, na própria ONU a gente tem atualmente um processo de tratado, a OCDE também tem uma cartilha, né, para que as empresas implementem a devida diligência e traz a responsabilidade, a conduta empresarial responsável como um critério, né, para que os países ascendam como membros da OCDE. Então, o primeiro passo que eu diria é entender o que são os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, né? Então, o que esse documento define, né? Ele é o nosso marco teórico. Obviamente, tem muita história antes e tem muita história depois, né? E durante também. Mas ele é um documento muito bom para a gente começar. E entender que essa abordagem não é única, né? Então, e muito menos apenas jurídica. Na Alemanha, o grupo de pesquisa, o grupo de doutorado do qual eu fazia parte, ele era um grupo multicultural, então ele era, por excelência, o nome do programa é doutorado internacional, né? Programa de doutorado internacional. Então a gente tinha pessoas de todos os continentes, né? Então pessoas da Ásia, pessoas do continente africano, pessoas da América Latina, pessoas da América do Norte, pessoas da Europa. Então nós tínhamos pessoas de todos os lugares do mundo e de todas as formações. Então, cientistas sociais políticos, pessoas que vieram de uma trajetória corporativa, que eram da comunicação, outras pessoas do direito, pessoas até de ciências exatas, que também trabalhavam a temática. Não é um tema que se resume a direito, né? Ele é um tema transdisciplinar. Então, combina muito também com o mestrado. Mas eu diria, para começar por aí, entender o que são os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Muito bem. E você que está nos acompanhando deve estar pensando, bom, agora ela lançou o livro, pronto, acabou a pesquisa, certo? Errado, né, Júlia? Não termina, né? Eu fiz uma vez um workshop, na época durante a pandemia, eu aproveitei muito para participar de muitos eventos internacionais, né? Porque era tudo online. E aí eu fiz um workshop com um professor. Hoje ele é um professor de uma universidade do Canadá, o professor Suryadeva, que ele é uma referência também na área de empresas e direitos humanos. E ele me marcou muito, que era um simpósio para que doutorandos do mundo inteiro apresentassem suas pesquisas e tivessem esse peer review. Então, 3 professores avaliavam e davam para a gente, era quase uma mini banca, né? A gente apresentava o nosso projeto e eles davam feedback. E aí o professor Suryadeva, ele falou assim, a pesquisa ela nunca termina. E é por isso que a gente tem prazos. Porque a gente sempre vai poder avançar, a gente sempre vai ter um livro que a gente queria ter lido, a gente sempre vai ter um passo que a gente quer dar além.
Por isso que a gente tem prazos, por isso que a gente tem prazo para entregar, prazo para defender, senão a gente continuaria eternamente. E qual é o seu próximo passo? E aí eu tenho marcos, né? Fiz um marco aqui de entregar minha tese, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como pesquisadora de nível pós-doutorado num projeto numa universidade alemã, que veio a ser coincidentemente a mesma universidade que eu fiz o meu doutorado, que é um projeto sobre a responsabilidade corporativa nas cadeias de suprimento globais. Então, o que esse projeto vai olhar? Eu faço uma análise da responsabilidade das empresas sobre uma perspectiva de normas já existentes. Então, direito constitucional, direito ambiental, direito civil. Esse projeto, ele vai olhar a partir de normas específicas sobre empresas de direitos humanos. Então, lembra que eu falei que o segundo pilar ele falava sobre a responsabilidade da empresa e que ela deveria implementar um processo de devida diligência? Alguns países ao redor do mundo, eles têm desenvolvido, alguns já promulgaram, outros ainda estão em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, tem um projeto de lei em andamento, uma norma específica para falar sobre esse processo de devida diligência. Então, como que a empresa vai operacionalizar essa responsabilidade de respeitar os direitos humanos? Na Europa, nós já temos na França, na Noruega, na Alemanha, nós temos na União Europeia algumas diretivas, né? Uma que é específica sobre a devida diligência e outras que se conectam. E aí esse projeto ele vai olhar, a partir dessas normativas europeias, qual é a eficácia da implementação desses processos nas empresas fora da União Europeia, né? Porque essa responsabilidade vai recair sobre as empresas que estão na Europa, só que essas empresas compram da onde? Né, de outras localidades fora da Europa. Então, esse projeto ele vai avançar a pesquisa numa terceira via que eu gostaria de explorar, mas quando a gente faz o nosso recorte teórico, a gente tem que limitar, né? Então, aqui eu vou partir de legislações específicas de empresas de direitos humanos. Uau, que legal. Inclusive já embarcando para a Europa, né? Já, dia 10 estou indo já, daqui menos de um mês, né? Alguns dias já estou indo. Bom, em nome de todo o corpo, né, de docentes aqui do programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da UFGD, nós desejamos sucesso a você nessa sua trajetória que já é brilhante. E quero dizer para você que foi um prazer enorme recebê-lo aqui para apresentar o seu livro, falar da sua pesquisa, desse tema tão importante, tão atual, né? Tão contemporâneo, que eu tenho certeza que você, do outro lado, ao ler o livro, vai entender um pouco mais sobre esse debate aqui, no nosso episódio de estreia do podcast aqui do PTG-FDH. É isso. E eu preciso perguntar para você, como as pessoas podem saber mais sobre as suas atividades acadêmicas e também ter acesso ao seu livro? O meu livro ele está disponível no site da Lumen Juris, né? Então, para quem tiver interesse. E eu posso deixar meu contato com vocês para que vocês coloquem na descrição do vídeo. E também no meu LinkedIn eu sempre posto sobre os eventos que eu participo, os projetos que eu estou participando, né? O LinkedIn ele é uma rede muito interessante para trocas específicas na área de empresas e direitos humanos. Então, talvez seja um caminho também, uma rede social que a gente pode se conectar. Muito bem. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter esse papo aqui com você sobre a sua pesquisa, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Mais uma vez, muito sucesso para você na sua trajetória. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite e obrigada a toda a UFGD, né, todos os professores. A minha formação, eu devo muito da minha formação para essa universidade e eu sempre tenho muito desejo de que os profissionais que passem, né, por aqui, os acadêmicos, também consigam usufruir e colher os frutos, né, e tragam de volta esses frutos também para a universidade. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você e a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Claro que a gente volta em outras oportunidades para conhecer um pouco mais sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos aqui no nosso programa. Também pessoas ilustres como a Júlia que já passaram por aqui, que vêm trazer histórias para compartilhar com você, para que você também que está aí do outro lado, né, construindo a sua pesquisa, ou até mesmo você que tem curiosidade sobre o nosso programa, para que você tenha mais informações e possa aí se munir ao longo da sua trajetória também. Então, um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.